poder pôr no sangue dela? Pode, bem. Então voltou a mesma coisa que pior que não ia. Pior. Senhores vereadores? Não, 8 horas, 8h03. Viu? Tem pressa ir embora, mas não quer vir. Você viu aí que não assinaram? Nem assinaram, não assinaram. E nem assinaram. Vamos ser? Quer? Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo um número regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Mata à vontade. Mata à vontade, sim. Ata da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio, aos 14 dias do mês de abril do ano 2014, sob a presidência do vereador Jair Breno Sobrinho, havendo um número regimental, constatou a presença dos vereadores Odair de Oliveira Mota, Pedro Rodrigues Lobo, José Pedro Santos, Antônio Camargo Oliveira, José Vanderlei Barreira, Everaldo Aparecido de Carvalho, Pedro Geraldo Vaz Macedo, Aparecido Dias Balduino. O senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as palavras sobre proteção de Deus. E deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que após ida foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Com matéria para o expediente, foram apresentadas as indicações 40 a 42 e foi lido em sequência o requerimento número 17, de autoria a ver Antônio Camargo, solicitando ao Executivo informações sobre o motivo que levou à dispensa do funcionário Aguinaldo Edson dos Santos Cristão, do Departamento de Saúde. Este requerimento foi discutido e aprovado por unanimidade dos vereadores. Em sequência, foi lido o primeiro secretário seguinte projeto de lei, de autoria do Executivo, número 15, de autoria de concessão e subvenção social dos pais e amigos inspecionais de Itaberá, PAI, e da outras providências, número 17, 18, 19, 20 e 21, todas versões sobre a autorização da abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente, e outras providências. Esses projetos foram encaminhados em análise das comissões permanentes, não havendo matéria a ser apresentada, a palavra ficou livre após o pronunciamento de alguns vereadores, passou-se para a ordem do dia. Quando foram lidos os pareceres das comissões recomendando a aprovação do projeto de lei do Executivo, número 11, que dispôs sobre a criação de função de confiança. Com a alteração feita pela substitutivo, número 1, apresentamos também o Executivo. Na sequência, foram lidos os pareceres das comissões recomendando a aprovação dos projetos de lei do Executivo. Número 12, da outra nova redação, disponíveis da Lei número 1802, de 3 de outubro de 2001. E o número 13, da autoria da concessão à subvenção social, Comunidade Terapêutica Arcanjo Miguel, dentro do exercício financeiro 2014, e outras providências. Esses projetos foram discutidos e aprovados pela unanimidade dos vereadores. Na sequência, foi lido o parecer recomendando aprovação com propósito de emenda modificada, número 1, do projeto de lei executivo número 14. Dispõe sobre a criação de função e pareceres recomendando a aprovação da proposta de emenda modificada número 1. O projeto de lei executivo número 16, que dispõe sobre a criação da função. Esses projetos de lei também foram discutidos e deliberados individualmente, e todos receberam o voto unânime, os vereadores presentes. Não havendo a matéria a ser deliberada novamente, a palavra ficou livre após o pronunciamento de alguns vereadores. O senhor presidente encerrou-se a sessão. E eu, para constar, José Pedro dos Santos, primeiro secretário, lavei presente ata, após lida, aprovado, será devidamente assinado. Coloca em discussão a ata. Em votação, favorável permaneça como estão e o contrário se levante. Está aprovada a referida ata. Com matéria para o expediente, solicito ao primeiro secretário a leitura da indicação número 43. Indicação número 43, 2014. De acordo que preconiza o regimento interno de seu artigo 151 dessa Casa de Leis, ouvidor douto plenário, indica o Executivo para que mesmo providencie junto ao setor competente o sistema de protocolo na recepção da Secretaria da Saúde em nosso município. Justificativa. De acordo
com relatos do paciente, muitos documentos, que agendamentos, consultas, exames, etc., estão desaparecendo, devido à grande demanda dos documentos que tramite diariamente no referido órgão. Já com o protocolo desses documentos, os cidadãos teriam mais tranquilidade para a realização de seus exames. Jair Bueno Sobrinho, vereador. Indicação será encaminhada para o Executivo. Não havendo mais matéria para o expediente, deixa a palavra livre para o vereador que dela querer fazer o uso. Nenhum vereador quer fazer o uso, passamos para a ordem do dia. Deixa novamente, não havendo matéria para a ordem do dia, deixa novamente a palavra livre ao vereador que dela querer fazer o uso. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores aqui presentes, eu quero primeiramente agradecer o convite feito pelo secretário da Educação, Osni Antônio de Silveira, e pelo prefeito José Benedito Garcia, para a participação da abertura da festa de aniversário dos 123 anos de emancipação político-administrativa de Itaberá, desejando que o povo nosso se divirta em paz, em harmonia, e que essa festa se transforme num momento de lazer e traga muita prosperidade para o nosso município, que não haja violência, que tudo transcorra na mais tranquila paz. São os votos desse vereador. Quero tocar num assunto que já foi ressaltado aqui nesta casa, vereador Odair. Tanto por mim, foi cobrado no início daquele buraco da ponte do Rio Lavrinha, na Barra Funda, e posteriormente também reforçada a cobrança por Vossa Excelência, para que fossem feitos reparos para evitar possíveis acidentes com pessoas e também evitar que novamente aquela cabeceira de ponte caísse, ficando muito mais caro fazer o conserto agora no momento, que era um buraco de aproximadamente 30 centímetros de diâmetro na época. Vossa Excelência passou lá, nós passamos junto lá, e estava fácil de resolver. Hoje o buraco tem mais de 1 metro de diâmetro, e lamentavelmente, na terça-feira passada, que hoje faz 8 dias, uma senhora passando pela calçada daquela ponte, 6h30 da manhã, indo para o trabalho, ela caiu nesse buraco. E por muito pouco ela não foi dentro do rio. Então um buraco de 30 centímetros, que a gente tinha certeza que ia ficar maior, e que vai ficar muito maior, se a administração municipal não tomar providência, pode ocorrer acidente seríssimo com pessoas que usam a lateral daquela ponte para ir para o trabalho. Essa senhora só não caiu dentro da água. Depois eu passei lá novamente, quando essa mulher sofreu esse acidente, ela ficou segurando no concreto que está suspenso
para não descer ribanceira abaixo que ia dentro do rio. Eu só espero, vereador Dair, porque nós dois cobramos, já prevendo algum incidente ou algum acidente com aquele buraco, além de prejuízos aos cofres públicos, se vier desmoronar a cabeça da ponte, que ficou por vários dias interditado no mesmo local, que esse buraco seja sanado o mais rápido possível. Senão nós vamos ter que testemunhar alguma criança cair dentro desse rio, ou mesmo essa senhora idosa que quase foi para dentro do rio. E se eu não vi, mas a pessoa que viu pediu para que eu citasse o nome dele aqui como testemunha desse caso. No momento em que essa mulher caiu, o Ricardo Arias estava passando em cima da ponte e viu a mulher cair nesse buraco. Então não é nenhuma dramatologia, não é nenhuma invenção, porque tem prova de quem viu essa mulher cair. Então esperamos, vereador, que a administração pública e que os responsáveis passem em cima daquela ponte diariamente, porque é o caminho da garagem. E só não viram o buraco porque não quiseram olhar. E se olharam, não quiseram enxergar. E o buraco vem crescendo a cada chuva que dá. Gostaria que os nossos companheiros, vereadores, passem lá nesse buraco para ver. Me permita uma parte, vereador? Pois não. Esse ano eu já fiz a indicação daquele buraco, junto com o Dair também, e mostrei as fotos para eles também. Então eles estão sabendo. Infelizmente estão deixando de fazer por fazer vista grossa. Esse ano já foi feito. É então, incrível. Obrigado, vereador. A nossa parte nós estamos fazendo. Qual é o papel do vereador? O papel do vereador é ver algo que está precisando de consertos e indicar ao prefeito de que há necessidade de arrumar. Porque cabe ao executivo executar as obras de reparos onde tem danos e que corra risco à sociedade. Novamente dizer que todos os vereadores vão ver aquele buraco, para ver a armadilha que está lá. Se cair uma criança lá, não tem como acudir essa criança. Nós vamos retirar, o Corpo Bombeiro vai tirar essa criança do rio. Eu parei lá quando o Ricardo Arias me falou isso. Estou falando o nome dele porque ele autorizou, falou: Serrinha, eu vi a mulher cair lá. E eu quero que você peça para arrumar. Eu falei, viu, eu, Dair, já fizemos. Agora o presidente Jair também falou que já fez essa reivindicação, inclusive com fotos. E eu não sei o que a administração pública está pensando para tapar um buraco que era de 30 centímetros, hoje dá 1,20 m de diâmetro. Então, que nós não tenhamos que lamentar a perda de uma vida, mais risco ainda de uma criança brincando, correndo ali e acabar caindo naquele buraco. E vai direto lá dentro da água. Fica aqui a minha cobrança e a minha alerta para um risco que a gente já via no passado e que está acontecendo. Felizmente que o acidente não foi tão grave como poderia ter sido. Eu quero também registrar aqui que na última sexta-feira, vereador Balinha, a ocupação do Horto Florestal de Pesquisa de Engenheiro Maia foi ocupado por um grupo de famílias sem terra e que fizeram alguns gatos na energia elétrica para iluminar os barracos, que é muito próximo ali da estação. Pode falar, vereador. Tá. E também abriram a cerca e estão usando a água do poço artesiano que abastece todo o conjunto do Instituto Florestal. Eu quero estou relatando isso aqui, vereador Balinha, porque eu sei que Vossa Excelência também defende a luta pela terra, como eu acho que essa casa
defende, mas uma luta que venha a trazer resultados que atendam às necessidades das famílias. Eu vejo essa ocupação como um movimento chamado Abril Vermelho, que é para mostrar para o MST, a direção nacional, que alguns diretores do MST regional estão mostrando que fizeram a participação do Abril Vermelho e que a intenção mínima que estão pleiteando é conseguir recurso arrancado do governo federal e estadual e de algumas entidades, e que posteriormente eu espero que não aconteça o abandono das famílias. Eu estou falando isso porque a última vez que saiu esse movimento a fim de cumprir o trabalho do Abril Vermelho, as famílias foram abandonadas em um local da estrada, depois foram transferidos para a região de Bauru, e que essas famílias passaram fome, necessidade, algumas conseguiram através de carona voltar embora e nenhuma delas conseguiu a terra. Então aí eu vejo esse movimento como usar as famílias carentes de um pedaço de terra para cuidar das suas famílias, para que a direção possa angariar algum recurso, seja ele do governo estadual ou federal, e de algumas ONGs. Eu espero que não seja assim. Espero que essas famílias que lá estão, eles consigam uma área em que possa atender os anseios dessas famílias. Até porque aquela área não é a área passiva de reforma agrária. É uma área onde é uma área de pesquisa, onde está plantado a primeira lavoura de pinos clonado, vereador Vanderlei, que é para atender com mais velocidade a carência do setor da construção civil, e que essa árvore venha a desenvolver e atender com tábua, com outros tipos de exploração da madeira na construção civil e, enfim, em outras áreas. Eu espero que de lá eles partam para um local de uma negociação, que eu tenho certeza que não vai ser lá, até porque o prejuízo para essa pesquisa da área do Pinos Clonado vai ser muito grande, se caso eles danificarem o que está plantado lá e que está em fase de experiência. Mas desejo toda a sorte para as famílias que lá estão. Gostaria também de colocar aqui o comportamento do Departamento de Estrada de Rodagem, que atende nessa rodovia de Itaberá a Itapeva. Eu estou construindo algumas casas para algumas famílias que têm o terreno ao lado da rodovia. E o pessoal do DER, que se diz diretoria, tem, de uma forma de perseguição, indo notificar as famílias e fazendo com que elas se retirem o máximo possível, cerca de 40 metros do centro da rodovia, são 25 até a cerca e mais 15 além. O que me chama a atenção, senhor presidente, senhores vereadores, é que isso está acontecendo com famílias pobres, com famílias que inclusive estão ganhando uma casa para ter residência digna. E isso não acontece com famílias ricas ou com empresas ricas. Porque tem empresa que construiu a 15 metros do centro da rodovia.
E tem empresa que está construindo a 20 metros do centro da rodovia. E tem alambrados que está sendo construído a 8, 10 metros do centro da rodovia. Mas são firmas e gente ricas. E por que aqueles que não têm nem casa para morar tem que ser notificados pelo DR? E por que essas pessoas que pagam milhões num pedaço de terra para fazer um prédio, uma indústria, a lei não é para eles da mesma forma que é para as famílias mais carentes, de menos renda aquisitiva? Eu precisava de mais uns 3 minutos, senhor presidente, até para mim... Tudo bem. Até para mim fazer umas explicações sobre o trabalho que está sendo feito pela retroescavadeira. Eu agradeço os 3 minutos, quero ser breve, e numa outra oportunidade a gente se estende mais nesse assunto. A retroescavadeira, que foi um trabalho entre o CONSAD e a agricultura familiar, e que veio para Itaberá e para outros municípios também, através da agricultura familiar, foi assinado um contrato pelo prefeito Zé Caetano e o governo federal, aonde no contrato ele relata o seguinte: a retroescavadeira, ela veio para Itaberá, como para outros municípios, onde tem agricultura familiar, exclusivamente para trabalhar para a agricultura familiar. Ela veio para ajudar a desenvolver a agricultura familiar. É uma conquista da agricultura familiar, onde todos nós que temos conhecimento sabemos que quem tem terreno com erosão, pequenas propriedades, terá que refazer o estrago nessa terra. E como o agricultor familiar não tem recurso suficiente, essa retro veio para trabalhar e fazer esses trabalhos. E esse contrato foi assinado pelo prefeito. Isso não quer dizer que a retro não pode trabalhar fora da agricultura familiar, mas ela precisa atender primeiramente as necessidades da agricultura familiar. E é o que não vem acontecendo. Portanto, os vereadores que descobrirem algum serviço para atender a agricultura familiar devem fazer indicação para que essa retro vá atender aquilo que está no contrato. Então a retroescavadeira ela está para esse fim. Se quiserem a cópia do contrato, o prefeito tem, é só pedir que ele vai mandar a cópia. Os senhores vão perceber que essa retroescavadeira veio especificamente para atender a agricultura familiar. Obrigado, senhor presidente. A palavra encontrei livre. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, agradeço a Deus e a todos e declaro encerrada a presente sessão.